Meus amigos não ouvem as minhas músicas, então o vídeo de hoje é sobre esse tema. E eu escolhi isso porque isso já me incomodou bastante, esse fato de, basicamente, as pessoas que estão próximas da gente, não só amigos, mas as pessoas que estão no nosso ciclo social, elas não se importam. Como esse canal é um canal de produção musical, que a maior parte do público vai ser o quê? Artistas independentes que produzem suas próprias coisas e acabam vindo pra cá, e também pessoas que são beatmakers e produtores que também fazem essa parte de criação. Então se essa é uma questão que você pensa, tipo, nossa, eu posto uma coisa e ninguém curte, porque quando eu posto coisa, gente que eu nem conheço curte e é meu fã, e as pessoas que estão próximas de mim não ouvem, porque quando eu lanço música eles não compartilham, mas quando o Matuê lança música as pessoas compartilham, e aí você vai nessa espiral de ficar com raiva das pessoas. As pessoas não dão moral pros artistas locais, elas só dão moral pros artistas de fora. O Felipe Ret, que é rico e famoso, quando ele lança música todo mundo divulga, mas quando eu lanço música ninguém divulga. Daí o pessoal que tá no meu Instagram, que me conhece, que já estudou comigo, eles não estão nem aí pras minhas músicas, mas quando o Felipe Ret lança música, estão eles lá postando a música do Felipe Ret nos stories. Então se isso é uma coisa que te deixa com raiva, vamos trabalhar um pouquinho isso aí, porque ao meu ver, isso é uma coisa que você não deveria realmente se importar, e tem um motivo pra você não se importar, mas pra eu conseguir contextualizar tudo, eu vou simplificar com uma situação minha, que é o seguinte. Vamos lembrar lá no tempo do Facebook. Existia uma época que as pessoas, quando lançavam música, as pessoas postavam no Facebook, e o Facebook era o principal meio de comunicação. Sim, você lançava um clipe no YouTube, e aí você ia para o Facebook divulgar esse vídeo do YouTube. Você crescia o canal do YouTube, basicamente divulgando ele no Facebook. Esse era o quanto o Facebook era popular na época. Quando você olhava lá no YouTube, a maior parte do tráfego vinha sempre do Facebook, porque era realmente o melhor lugar para você divulgar as suas músicas lá na época, há um tempo atrás. Para vocês entenderem, eu comecei a produzir e fazer músicas em 2006, e o motivo que eu comecei a produzir e também fazer músicas em 2006 foi porque eu realmente queria ser artista, eu queria fazer minhas próprias músicas, e eu também queria produzir as minhas próprias músicas, quer dizer, os meus próprios beats, né, meus próprios instrumentais. Eu não queria depender de outra pessoa para fazer os beats, eu queria fazer os instrumentais da forma que eu quisesse, e depois eu ia compor em cima e lançava a música. Então foi isso que eu fiz, eu faço isso desde 2006. Inclusive eu recomendo a todos vocês aí que são artistas independentes, que é bem interessante que vocês aprendam a produzir, porque isso vai ajudar muito a carreira de vocês. Se vocês quiserem aprender comigo, tem o meu curso Bravo na Produção, o link está na descrição aí. Então clica lá que isso aí vai te ajudar. Lá no site vai ter todas as informações que você precisa, e para quem também quer ser produtor e beatmaker ou quer melhorar seus beats instrumentais, o curso Bravo na Produção é ainda mais importante para vocês. Então o link tá na descrição aí. E o que acontecia? Beleza, comecei lá em 2006, então faz muito tempo e blá blá blá. E aí mais ou menos em 2009 para 2010 começou a ficar muito popular essa questão do Facebook, porque há muito tempo, antes disso, era muito popular só nos Estados Unidos, mas em 2009, 2010 o pessoal começou do Brasil, né? Aqui no Brasil começou a ir para o Facebook, porque tinha acabado aquele negócio de Orkut, né? Antes disso, era Orkut, né? De 2009 para trás, era a época do Orkut, mas aí de 2009 para 2010, 2011 e tudo mais, daí o Facebook foi crescendo e o Orkut foi diminuindo. E aí, o que eu reparei lá no Facebook? Que eu chegava lá, eu postava clipe novo, galera, vai lá, clica aí. Daí eu postava o link do YouTube, e o que acontecia? Tinha tipo 20 curtidas. Mas quando eu chegava, eu postava só uma foto minha, dava tipo 150 curtidas. Daí eu postava clipe novo com música nova, galera, vai lá ver. Daí eu postava de novo o clipe de outro clipe, né? Eu postava lá um vídeo de um clipe novo, 30 curtidas. Mas quando eu postava uma foto minha de novo, 200 curtidas. Daí eu ficava com raiva, porque eu pensava, nossa, quando é importante que as pessoas engajem, as pessoas não engajam. Agora, quando é só uma foto, tipo, pouco importa o engajamento da foto, é só uma foto. Eu não me importo que vocês não vão curtir minha foto, mas a foto todo mundo curtia, e as músicas que eram importantes, que, por exemplo, se você é um artista, você quer que as pessoas escutem sua música, que você quer aumentar sua base de fãs, para você eventualmente conseguir ter uma base de fãs grande o suficiente para você conseguir viver disso, não é verdade? E aí isso incomoda a gente, porque a gente fica tipo, não, vocês estão dando atenção pra coisa errada, não é isso que vocês têm que curtir. E aí ainda fica pior quando você percebe, por exemplo, as pessoas que não curtiram as suas postagens das suas músicas, elas curtirem postagem de outros artistas que são muito mais famosos, que já estão estabelecidos, que já estão ganhando a vida com isso, e você vê essas pessoas, por exemplo, compartilhando, e você começa a pensar, nossa, eu tô aqui tentando crescer uma base, e essa pessoa me conhece, ela sabe que eu faço música, mas ela não tá nem aí, ela não curte, não compartilha nada que eu faço, porém, o famosão lá, o Felipe Ret, o Matuê, o Gustavo Lima, quando eles lançam música, tá essa pessoa postando todas essas músicas que ela gosta nos stories dela, compartilhando lá. Porém, chegou um momento da gente mudar um pouco disso, que, assim, isso é a verdade, tá? Isso realmente acontece, isso não deixou de acontecer agora que as pessoas não utilizam mais o Facebook. Isso também vai acontecer sempre no Instagram. Você pode sempre reparar lá no Instagram, se você for lançar um clipe novo, se postar o clipe, as pessoas vão curtir menos do que se você simplesmente postar uma foto sorrindo em um lugar bacana. E pra gente começar a ficar de boa com esse negócio, a gente tem que começar a entender como que o
mundo funciona e como as pessoas funcionam. Porque uma coisa é o mundo real e outra coisa é o mundo imaginário, o mundo que a gente quer que ele seja. Às vezes você fica querendo, eu queria que todo mundo curtisse e tudo mais, as pessoas não curtem do outro artista, tá tudo errado. Não, isso aí é você vivendo na Disney, as pessoas não vão curtir suas músicas porque você quer. E aí você começa a postar lá, as pessoas não gostam de música, as pessoas gostam de gente famosa, gente rica e de glamour. É isso que elas gostam, porque quando o artista é pequeno, ninguém dá moral. Sim, essa realmente é a verdade. Não tem nem o que discutir com isso. Quando uma pessoa fala isso, não tem o que discutir com ela, porém tem o que discutir quando a gente fala, cara, você não precisa ficar tão afetado com isso, você não precisa ficar com raiva com isso, isso é simplesmente a forma que o mundo funciona. E eu vou te mostrar que, na verdade, todo mundo faz isso, até você mesmo que está reclamando, porque tudo isso não passa de apenas instintos humanos. Então a gente tem que lembrar de uma primeira regra, e a primeira regra é que, na verdade, as pessoas não se importam, as pessoas só se importam com ela, as pessoas querem coisas que vão dar benefícios para ela, coisas que vão ser boas para ela. Então, no final, as pessoas sempre vão fazer com que as coisas sejam sobre ela, e ela só se importa com as coisas que são sobre ela. Então vamos até fazer uma regrinha aqui. E a regra é essa, né? As pessoas só estão interessadas no que é sobre elas. E se uma coisa não tem a ver com elas, que não tem nada a ver com elas, elas só vão se interessar se elas fizerem ser sobre elas. Então vamos colocar aqui também. As pessoas fazem tudo ser sobre elas. Então essas são duas coisas importantes que você tem que entender. As pessoas só estão interessadas em coisas que vão ser boas para elas, e as pessoas só estão interessadas em coisas que às vezes não tem nada a ver com elas, mas elas podem fazer ser sobre elas. Então, por exemplo, quando eu crio esse vídeo aqui falando, meus amigos não ouvem minhas músicas, você não se importa muito comigo, que eles falam assim, nossa, olha o Fred lá, coitado, deixa eu ver esse vídeo aqui pra ele. Na verdade, o que você tá vendo aqui fala assim, nossa, eu também tô passando por isso, nossa, meus amigos também não ouvem minhas músicas. Nossa, eu não estou só na multidão, então você sente um sentimento de pertencimento. Então, por isso você vem ver esse vídeo pra ver assim, não estou sozinho, esse cara também passou por isso. E o que acontece? Isso te traz um sentimento bom. Então, mesmo eu fazendo um vídeo, onde só eu falando, no final, isso vai ser bom pra você. Ou seja, você assistindo esse vídeo, no final ele vai ser sobre você, que vai mudar a forma com que você interpreta toda essa situação que a maioria dos artistas e músicos e tudo mais passam. E você diz, então o que tem a ver agora as pessoas, por exemplo, não ouvirem minhas músicas? Bom, as suas músicas não são sobre elas e essas pessoas não tem como elas fazer essas músicas serem sobre elas. E isso é uma das coisas mais difíceis de você realmente crescer como artista. Porque como que você faz uma música sua ser sobre as pessoas? Você tem que fazer músicas com que façam as pessoas se sentir bem, felizes, entendidas. Pode até ser música triste, que vai deixar a pessoa triste, mas se a pessoa está em um estado triste e ela ouve outra pessoa triste, existe um sentimento de pertencimento e isso faz a pessoa, de certa forma, se sentir bem, se sentir entendida, se sentir, nossa, não sou só eu que me sinto triste. Então, no final, aquela música que você fez sobre aquele dia que você estava triste, que é sobre você, acaba não sendo sobre você, acaba sendo sobre elas, porque no final, nós humanos somos muito parecidos. De certa forma, individualmente, todo mundo é bem diferente, mas se a gente pega grandes quantidades de pessoas, só você vê como as pessoas são similares, porque vocês conseguem encontrar vários padrões. Então você só consegue fazer suas músicas, as pessoas ficarem interessadas nas suas músicas, uma vez que elas já se interessaram pelas suas músicas e elas já se identificaram com as suas músicas. Mas como você vai fazer isso se as pessoas nem te conhecem, nunca te ouviram suas músicas? Elas têm que estar com uma boa vontade imensa para elas pensarem, vou dar uma chance para esse cara. E quando elas escutam, elas precisam realmente se identificar e começar a achar muito bacana aquilo ali que você fez, para com que aquilo traga bons sentimentos para elas. Então, se você pensar, você crescer como um artista independente, seria uma analogia tipo assim, tem um produto, não tem como você saber se esse produto é bom. O que vem nesse produto? Você não sabe. Você simplesmente fala assim, então galera, eu fiz um produto aqui. Tá vendo esse produto? Ah, o que é esse produto? Não sei. Você vai ter que comprar para descobrir. E só depois que você compra, que você descobre o que tem no produto. Depois que você comprou esse produto, você vê se você gosta ou se você não gosta. E só depois disso você pode decidir se vai continuar consumindo esse produto. É tudo a mesma coisa quando você posta uma música. Você posta uma música, não tem como as pessoas saberem que música que é, que tipo de música que é, o que você vai falar, qual que é o ritmo, qual que é o estilo. As pessoas não sabem. Ou seja, é igual elas comprarem um produto simplesmente falando assim, ó, compra esse produto. O que é esse produto? Não sei. Não dá pra te falar. Você tem que comprar primeiro pra você saber. As pessoas têm que comprar a sua música, ou seja, elas têm que clicar, demonstrar interesse antes dela realmente
terem algum motivo para elas se interessarem. Então isso faz com que você, que é um artista pequeno, quando você posta sua música, isso é algo extremamente desinteressante. Por quê? Porque não tem nada ali que faz a pessoa realmente ter curiosidade. Você basicamente está competindo com o algoritmo, com um monte de influência, postando um monte de coisa, postando balada, postando viagem, postando sei lá das contas, gente postando tigrinho, gente postando um monte de coisa que chama muito mais atenção. Tem o MrBeast postando aqueles vídeos dele lá, e você está competindo com isso, que tem títulos muito chamativos. Então realmente quando você posta, não gera um interesse suficiente para as pessoas clicarem, mesmo você sendo uma pessoa que elas conhecem. Por quê? Porque no final a sua música é muito mais importante pra você do que qualquer outra pessoa. Porque foi você que ficou horas lá fazendo a música, compondo a música. Então pra você a música é muito importante. Você sabe o início da música, você sabe o meio da música, você sabe o fim da música. Já as pessoas não se importam tanto assim. Ninguém se importa tanto assim com música, afinal. Esse como é um canal de produção, a gente vai ter pessoas que se importam muito com músicas, mas se a gente for falar de pessoas, no geral, as pessoas são simples. Ah, deixa eu ouvir isso aqui. Gostei, não gostei. É simples assim. E elas não abrem um raciocínio muito longo sobre por que essa música tem, quais os instrumentos, se ela tá lenta ou se ela tá devagar, o que esse cara tava pensando quando ele fez, como que ele produziu isso. As pessoas não passam por isso. E aí a gente vai para um passo mais interessante, que é: mas se você diz isso, as pessoas não iriam engajar com música nenhuma. Por que elas engajam muito com artistas famosos, tipo o Matuê? O Matuê lançou música nova e as pessoas saíram compartilhando a música, postando nos stories, e eu lancei um trap, e essas pessoas que me conhecem, que estão no meu Instagram, elas não estão nem aí. Por que elas compartilharam do Instagram e não o meu? Então eu te digo, se lembre das regras. Essas são as regras. As pessoas são interessadas em coisas que é sobre elas, ou as pessoas só estão interessadas em coisas que elas podem fazer sobre elas. E na verdade, quando um artista famoso faz isso e elas postam um stories ouvindo a música do Matuê, na verdade, não é sobre você, nem sobre o Matuê. É simplesmente sobre elas. Elas fazem a música nova do Matuê ser sobre elas. Por quê? Porque quando uma pessoa posta lá, ela ouvindo nos stories uma música do Matuê, isso é uma comunicação dela falando pra todo mundo que segue ela: eu gosto desse estilo de música. E o que acontece? Todas as pessoas que também seguem essa pessoa, que também estão empolgadas com a nova música do Matuê, vão dar uma curtidinha lá no stories dessa pessoa, ou vão responder: nossa, essa realmente ficou braba. E o que acontece? Sentimento de pertencimento. As pessoas precisam desse sentimento de pertencimento. Por quê? Por uma questão de sobrevivência, por uma questão de... Por que você imagina que as pessoas, há muito tempo, os seres humanos, eles começavam ali em um estágio tribal, depois civilização, daí teve os feudos e tudo mais? Porque a gente está sempre em aglomerações, é sempre cidades, feudos, tribos, porque a gente precisa dessa socialização, porque isso faz com que a gente aumente as nossas chances de sobrevivência na selva. Mesmo agora a gente não estando exatamente na selva, a gente precisa dessa coisa porque é uma coisa instintiva. Se você se dá bem com as pessoas da sua tribo, e as pessoas da sua tribo gostarem de você e vocês compartilharem coisas em comum, quais são as chances desse pessoal da sua tribo simplesmente falar assim: vamos te tirar da tribo, você tá muito chato, sai fora, você vai ter que se virar sozinho agora na floresta? Muito poucas. Se você é amigo de todo mundo da tribo, se vocês conversam sobre as coisas que fazem sentido, você está protegido dentro da tribo, e é mais fácil você sobreviver com uma tribo. Um dia você vai caçar, e ao mesmo tempo que você vai caçar, outro cara também vai caçar. Se você não pegar nenhum animal, o outro cara pegou, você come da comida que ele caçou, e no outro dia vai ser a mesma coisa. Ele pode não conseguir caçar, mas você consegue, e aí ele come da carne que você caçou. E considerando que a gente não tem uma geladeira no meio da selva, não tem como a gente armazenar a carne que foi caçada. Então basicamente, se um cara caçou um javali, o ideal é ele vai comer a parte dele, depois o resto da tribo vai comer a parte do javali, e o javali vai acabar e ser comido por inteiro, não é verdade? Então no final, viver em tribo é uma coisa muito mais interessante para os humanos, para a sobrevivência. A gente não é igual um peixe beta que sai vivendo sozinho pelas águas, né, o tempo todo sozinho. E só na época de acasalação ele chega lá acasado e depois vai cada um pro seu canto. Então esse é o motivo que as pessoas que te conhecem, às vezes elas não curtem as suas músicas, mas por exemplo, e nem compartilham suas músicas nos stories, mas elas compartilham do Felipe Ret, por exemplo. Porque que benefício você vai trazer para elas se elas postarem a sua música? Vai ser simplesmente um ato super altruísta, onde elas não estão realmente só te ajudando sem ter nada em troca, porque elas vão postar lá e a maioria das pessoas que seguem elas não te conhecem. Se você não é um artista conhecido, ninguém te conhece direito, e muito menos as pessoas que são seu amigo. Então, quando um amigo seu postar uma música sua, ninguém vai interagir com aquele stories, ninguém vai falar: nossa, essa realmente ficou brava, nossa, as músicas deles realmente são boas, porque ninguém te conhece. Então não vai ter nenhum benefício social para essa pessoa. Ou seja, a sua música não ajuda essa pessoa a fazer parte de uma tribo. Ou seja, não é tão interessante essa pessoa compartilhar sua música. Não quer dizer que ela não vai ouvir. Ela pode ouvir sua música se ela sentir prazer, que daí ela vai gostar da sua música, mas ela não vai necessariamente compartilhar a sua música, porque socialmente isso não
ela não consegue fazer com que a sua música seja sobre ela. E aí é por isso que inclusive se crescem, né, e saem por aí os famosos fã-clubes. O que são fã-clubes? Um monte de gente se une para falar de um artista, para falar das coisas que ele faz, para ver todos os lançamentos, para falar, nossa, que legal isso que ele fez, olha só o que ele fez, para todo mundo ficar atenado sobre aquele artista. A princípio, qual que é o raciocínio lógico que a gente pensa? Isso é tudo sobre aquele artista. O fã-clube do Felipe Ret. Nossa, esse é um fã-clube sobre o Felipe Ret. É por isso que as pessoas estão ali. Felipe Ret é a coisa mais importante. Mas na verdade não. Em um fã-clube do Felipe Ret, a coisa mais importante são as pessoas do fã-clube, porque elas estão fazendo o Felipe Ret ser sobre elas. Elas estão criando uma tribo entre elas sobre pessoas que gostam do Felipe Ret. Elas estão gerando entre elas o sentimento de pertencimento. Elas estão encontrando pessoas em comum. Então é igual basicamente você encontrar uma tribo. Igual você encontra uma tribo para você sobreviver. Na internet, com um fã-clube, é basicamente o mesmo sentimento. Você encontrar pessoas iguais a você e criar um sentimento tribal. Então quando a gente cria fã-clubes, é basicamente esse instinto de sobrevivência, que é uma coisa selvagem, que é uma coisa de quê? De milhões de anos de evolução, mas que a gente até hoje replica. Então é por isso que existe fã-clube. Olha só, existe fã-clube porque a gente tem um instinto de sobrevivência, e para sobrevivência a gente precisa de tribos de pessoas que pensam iguais a gente, e é por isso que são os fã-clubes. É um monte de gente que se unem por causa do Felipe Ret. E aí no final, elas usam o Felipe Ret para o próprio benefício delas. Olha só que coisa bonita. Então é por isso que quando você é um artista independente que ninguém te conhece, não vai ter um fã-clube seu, porque você não engaja uma quantidade de gente o suficiente para com que as pessoas consigam falar assim, nossa, eu gosto desse artista, e aparece outra que também gosta, e elas começam a se juntar, e elas viram um sentimento tribal. E aí, no final, tudo é sobre as pessoas. Sobre coisas que vão ser boas para elas, diretamente com benefício, se é útil para elas ou não e tudo mais, ou se elas podem fazer aquela coisa ser sobre elas, mesmo não sendo. Até quando uma pessoa, por exemplo, faz uma doação, e faz uma doação, por exemplo, anônima. Quando uma pessoa faz uma doação anônima, um multibilionário, vamos supor, um multibilionário faz uma doação anônima de R$1 milhão. Ninguém vai saber que foi ele que fez. Então você pensa, não é para benefício próprio dele. É 100% altruísta. Mas, na verdade, é para benefício dele. Por quê? Que ele está fazendo essa doação ser sobre ele, mesmo não sendo sobre ele. Ninguém vai saber quem ele é porque ele fez uma doação anônima. Porém, ele vai se sentir bem por ter doado. Ele tá lá com um monte de dinheiro, ele fala, nunca vou conseguir gastar todo esse dinheiro porque eu sou um bilionário. E tem muita gente que precisa desse dinheiro. E aí o que acontece? Ele sabe disso, ele consegue ver o mundo que ele vive. E aí ele começa a ficar triste, ele pensa, nossa, eu poderia ajudar o pessoal, um monte de gente com esse dinheiro que eu tenho, mas eu não tô fazendo isso. E aí vem o que? O sentimento de culpa. E quando vem o sentimento de culpa, não é um sentimento bom. Para tirar o sentimento de culpa, ele chega e fala, vou fazer uma doação, mas eu não quero que as pessoas pensem que eu fiz uma doação querendo aparecer nos jornais como que eu fiz, então eu vou fazer uma doação anônima. E aí ele faz a doação anônima e agora ele se sente bem com ele mesmo. Ou seja, no final, as pessoas que receberam a doação vão ter o benefício e ele tem o benefício de se sentir melhor e não se tira aquela culpa de não estar ajudando as pessoas. E por último, você tem que pensar que também as pessoas que te seguem, os seus amigos e tudo mais, nem sempre eles são o seu público-alvo. Às vezes você tá querendo que aquele seu amigo que nunca compartilha stories nenhum, comece a compartilhar stories das músicas que você lançou. Ele não vai mudar o comportamento deles na rede social só porque você tá lançando música. E aquele seu amigo que ouve sertanejo, ele não vai postar suas músicas de trap porque não faz sentido. Pra que ele vai postar? Ah, a tribo dele é a tribo do sertanejo. Se ele postar a tribo de trap, vai ter uma dissonância das pessoas que ele vai se relacionar. E a tribo dele é de sertanejo, ele não quer deixar de fazer parte do de sertanejo. Então ele vai compartilhar a música nova do Gustavo Lima, não a sua que é de trap. Por quê? Porque a tribo dele é do sertanejo, as pessoas que ele se relaciona ali, a maioria do sertanejo, e ele quer sobreviver também na selva. Então vocês percebem que no final, tá todo mundo só preocupado em viver a própria vida. E se a gente realmente quer conseguir fazer com que as pessoas engajem com a gente tem que gerar valor para as pessoas. E aí uma vez que a gente consegue ajudar as pessoas, essas pessoas vão ajudar a gente de volta, e assim a gente consegue fazer esse loop onde você ajuda e as pessoas te ajudam, ajudam e te ajudam. E inclusive, se você quiser a minha ajuda para aprender produção musical, tem o meu curso Brabo na Produção, o link está na descrição aí. Eu também tenho um curso onde eu te mostro como vender beats, então se você aí é beatmaker e quer aprender como vender beats, também tem um link na descrição. Então é isso, para produção musical, curso Brabo na Produção, para vender beats, também tem aí o outro link na descrição, tem esses dois links, e eu te vejo no próximo vídeo.